tô eu aqui escutando a Aline de novo. Chegando, vamos chegando. Que Deus possa ser louvado hoje. Que a nossa conversa seja para honra e glória do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Me arrumei bela hoje. Bela, passei um batonzão. Porque eu vou receber aqui hoje um querido que, além de tudo, é maquiador. Então eu precisei me arrumar bela para dar conta desse homem. Ai. Deixa eu ver, acho que ele já tá aqui já. Olá, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem contigo? Tudo também, graças a Deus. Que bom te ter aqui. Que honra Nossa, para mim. eu tô muito, muito feliz. Guardei assim, tô com muita expectativa no meu coração por essa noite. Eu agradeço demais o seu convite. Foi muito especial. Assim, o seu carinho, a forma que você me recebeu, que você conversou comigo, enfim, é muito especial. A gente vê que no corpo de Cristo as pessoas estão se abrindo para ajudar umas às outras e entendendo o quão precioso é a multiforma, como a gente precisa uns dos outros, como a gente pode juntar as nossas histórias e poder levar esse amor de Cristo tão especial para atingir tantas pessoas como a gente precisa nos dias de hoje. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu creio numa igreja unida. Eu creio numa igreja unificada que se ajuda e que, como a Bíblia diz, faz com que as juntas fiquem firmes para que os ossos se encaixem e os membros funcionem perfeitamente, cada um de acordo com aquilo que foi chamado. Eu quero saber se o meu áudio tá bom, porque o meu áudio tá sempre ruim. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Mas eu acho que eu vou pôr o meu fone para ver se melhora. Pode ser? Ah, que melhorou? Como você deu uma introdução tão linda, né, sobre a minha produção, eu tenho que comentar, me permita, dessa maquiagem tá muito bonita, tá muito bem feita. Eu ainda olhei assim, gente, ela sabe marcar o côncavo, tá incrível. Vou contar uma coisa que não sei se já contei na minha vida aqui nessa internet, porque tem muita coisa nessa internet que eu nunca contei. Hoje eu vou contar mais uma delas. Você acredita? E aí você vai ter que ter fé para acreditar. Quando eu morava no Rio, eu vim para Londrina, vai fazer 7 anos. Eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu sou de lá, né? Eu sou de Petrópolis. A minha vida é uma loucura. Petrópolis, Minas, enfim, nômade absoluta. E nesse tempo que eu morei em Niterói, durante, acho que 2 anos, eu maquiei profissionalmente. Gente, eu tô com uma colega de trabalho. Não está mais. Eu já fui. Aí, olha só. Aí eu estudei, trabalhei muito maquiando lá. Fui trabalhar para o Boticário. Fiquei, eu acho que uns 6 meses trabalhando, fazendo campanha para eles. E o meu último trabalho com maquiagem foi 7 anos atrás, completa agora em outubro, São Paulo Fashion Week, que eu fui com o Boticário para lá. Então foi Gisele Bündchen tava lá, e aí eu conheci o Torquato, toda aquela galera da maquiagem pesada que a gente conhece e ama. E, enfim, então faz 7 anos que eu abandonei a profissão, mas não abandonei a beleza, a minha maquiagem, né, meu bem? E eu amo maquiar. Eu acho que a maquiagem, ela não é somente para esconder aquilo que a gente quer esconder, mas principalmente para ressaltar aquilo que a gente tem de melhor, para mostrar a nossa beleza de um aspecto mais luminoso, eu diria, né? Porque eu acho que o seu trabalho é mostrar para as mulheres que elas são muito mais do que aquilo que elas enxergam no espelho. Então,
toda vez que eu maquiava era isso que eu pensava. Eu não tinha Deus ainda, eu não era cristã ainda, mas eu lembro que eu pensava isso. Eu falava, eu preciso mostrar para essa mulher que ela é muito mais bonita do que pensa ser, ressaltando aquilo que ela tem de melhor no rosto dela. E isso é muito incrível, é muito lindo, porque principalmente eu acho, a minha profissão por várias vezes, em vários momentos, primeiro me fez conhecer o mundo, são o quê? São 26 anos de profissão já. Então, eu comecei muito cedo, eu comecei com 13 anos. Então, eu tenho 40. Então, é muito tempo, eu pude conhecer mais a alma feminina, as dores da mulher. E esse mundo, esse universo, me fez ajudar com que as mulheres também fizessem as pazes com o espelho. Eu acho que o mais bonito da minha profissão é quando você consegue mostrar, poxa, eu posso me sentir bonita assim. Eu tenho o Sim. direito de me amar assim. E eu acho que para mim isso é a parte mais bonita e a mais importante assim do meu trabalho. Eu acho belo. Eu acho que nós precisamos ter contato com a nossa beleza mais vezes, né? Para que a gente Amém. possa, inclusive, enxergar o Cristo que há em nós, É, porque Ele nos fez para nos sentirmos belas mesmo. Nós somos completos. filhas amadas, filhos e filhos Exatamente. amados. Bom, o nosso papo hoje é sobre identidade. Identidade. Por que que eu te convidei aqui e por que que eu pensei em falarmos de identidade? Porque você é um homem de 40 anos Sou. que viveu durante um período da sua vida na prática homossexual e que num determinado momento se encontrou com Jesus e decidiu por amá-lo mais do que a si mesmo. E eu Exatamente. confesso a você que até há pouquíssimos anos atrás eu duvidava muito que seria possível uma pessoa deixar a homossexualidade. O ex-gay, né? O Sim. tal do ex-gay. E eu descobri que realmente não existe um ex alguma coisa. Existe alguém que agora é em Cristo Jesus. Então, não é que você não sinta mais. Não sei hoje, depois de tantos anos andando com Jesus, mas não é que da noite para o dia você se converte e deixa de ter desejos. Não é isso que acontece. Mas você decide por não pecar mais. E isso vai santificar o seu corpo, a sua mente e transformar tudo a seu respeito. Isso é identidade. Por isso que eu falo tanto de sexualidade. Porque a sexualidade está diretamente ligada a duas coisas: coração, idolatria e sexualidade. Certo? Exatamente. Certíssima a sua colocação. E eu acho que para mim é uma questão muito profunda de ceder e de não ser mais governado por desejos e por atrações. É uma escolha diária, porque eu cheguei ao fundo do poço de uma escolha que me trazia muita dor e muita depressão, ao Isso ponto faz de, quanto tempo, Rô? Isso faz quanto em tempo? 2000, eu voltei para Jesus, assim, que eu comecei a aceitar e me entregar de verdade para Ele em 2009, que foi quando eu voltei para a igreja e os Já tem processos 12 foram, anos, então. que os processos foram começando e se estabelecendo na minha vida. Porque um dos maiores erros, quando a gente fala de identidade, por exemplo, eu fiquei muitos anos vivendo uma história que não me completava, mas eu não entendia o que era aquela história e eu ainda estava num processo de descobrir por que eu era tão depressivo, porque eu estava me sentindo tão vazio e nada conseguia completar o meu coração. Então, eu tinha determinado um dia da minha morte. Eu já tinha decretado o dia do suicídio, estava tudo pronto para esse dia. Mas aí Jesus veio no meu coração novamente, me trouxe, me resgatou. E desde então eu vou passando por um processo. Mas entender que esse processo de retornar à, à nossa condição original, não existe mágica, não É um existe processo de um entendimento. livro, não existe nada. E as pessoas às vezes vêm com perguntas e tal, muito equivocadas, achando que não existe um preço a ser pago. Você primeiro precisa se entender, você primeiro precisa saber as gavetas. Eu falo muito sobre gavetas, porque comigo foi assim. Eu abria eu tinha coragem de abrir cada dia um tipo de gaveta das minhas emoções, do abuso sexual infantil, da minha adoção. Foram várias situações que eu precisei falar, Jesus,
E essa gaveta, e essa bagunça. Eu só tenho isso agora. Então, Sim. não foi da noite pro dia, Vivi. Claro que é, não. Acho não que foi. de ninguém é assim. Porque, assim, no seu caso foi a homossexualidade. No meu caso foi o feminismo radical, entende? Então, cada um de nós tem as suas gavetas para abrir. E eu acho que eu trouxe alguns versículos para que. Eu sempre começo com versículos as minhas lives, que eu acho que sem Bíblia a gente não pode começar nem conversa nenhuma. Então eu trouxe alguns versículos, alguns textos, para a gente poder, primeiro, saber quem Deus diz que nós somos. Porque a gente não tem como voltar ao início se a gente não sabe quem Deus diz que nós somos. Como eu vou saber quem eu sou se eu não tenho uma referência? E a referência é Jesus. Então, eu trouxe alguns textos. O primeiro deles é o texto de Gênesis 1:27, que vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então a primeira coisa que Deus diz de nós é que somos homem e mulher. A segunda coisa que Deus diz para nós é que nós somos filhos. Isso está em João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós somos filhos. E é muito importante que a gente se identifique e se entenda enquanto filhos, porque filhos são amados, escolhidos, cuidados, educados e disciplinados. Isso também é importante a gente saber. Bom, a terceira coisa que a gente precisa saber é que nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27 vai dizer: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, nós somos os representantes, os embaixadores, os mini corpinhos de Cristo andando por aqui. O mundo só existe por nossa causa, porque o Senhor quer que nós estejamos aqui para a glória do nome dele. Então, nós somos corpo. Isso é de uma responsabilidade gigantesca, porque o mundo olha para nós e precisa ver a Cristo, e não a Viviane ou o Rogério. Outra coisa que Deus fala a nosso respeito: nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A gente tem medo de falar de santidade quando a Bíblia diz para nós que nós somos santos. E nós somos um povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2:9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu digo assim, ó, até os 30 anos eu não era convertida, eu vivia nas trevas. E tá tudo bem, com todo mundo é assim, eu não sou pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Mas hoje, em Cristo, eu vivo na luz. Então eu não posso ter as mesmas práticas, o meu pensamento não pode ser igual, o meu comportamento não pode ser igual, porque eu sou sim aquilo que eu faço. Se a minha boca proclama uma coisa e o meu coração outra, alguma coisa de errado tem, porque a Bíblia nos diz que a sua boca está cheia daquilo que o seu coração também está, né? Penúltima coisa que eu trouxe para dizer que somos santuário do Espírito Santo. Isso, para nós que falamos de sexualidade de uma maneira profunda, que falamos de sexualidade enquanto corpo que transa também, nós precisamos entender a gravidade da santidade do nosso corpo. 1 Coríntios 6:19-20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo vai dizer: entregue o seu corpo em sacrifício vivo para Deus. Não é mais animalzinho que a gente mata, é a nós mesmos, o nosso ego, os nossos desejos, os nossos prazeres carnais. E a última coisa que eu acho que nós temos que saber que somos é descendência de Abraão por adoção. Eu vou fazer uma live sobre adoção hoje ou amanhã. Eu preciso falar disso, que esse povo de Deus precisa entender
que a adoção é importante, porque eu não sou judia, Rogério não é judeu. Então, nós não somos filhos de Deus por descendência. Nós somos filhos por adoção. Deus teve misericórdia de nós e falou assim, não vou deixar esses órfãos miseráveis que estão em desgraça morrerem sem o meu auxílio. Vou mandar meu filho lá. Então, ele diz em Gálatas 3, de 27 a 29, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, nós somos tudo isso antes de sermos Viviane, Rogério, Celinha, Laís. Não interessa. Para Deus interessa quem somos em Cristo Jesus. Pode falar. Diga, eu ia falar para você falar. De agora você fala. É tudo tão especial a maneira como Cristo, todo esse sacrifício, todo esse projeto de redenção, como tudo foi pensado ao nosso favor para que nós pudéssemos novamente termos acesso ao Pai, mas principalmente reconciliados, porque tudo isso que você leu, tudo isso faz parte de um projeto, de um processo de amor. Ele escolheu nos amar e isso independe do que nós venhamos a fazer. Não é por mérito. Houve um amor, houve uma cruz, houve um sacrifício. Jesus veio em forma de homem de carne. Ele se entregou por amor. E ele precisou também passar por um processo para que toda a lei fosse cumprida nele. Que foi o processo de amadurecimento da sua identidade humana, porque ele veio como homem. Ele passou as dificuldades emocionais. Ele passou para que nós vejamos nele as possibilidades de avançarmos em Cristo. Então, eu acho que, para mim, quando eu comecei a ter a noção de quem eu era a partir deste ponto, eu comecei a entender que o que eu pratiquei não me diferenciava e não me deixava tão na escória da sociedade como muita gente faz. Não, eu sou um filho amado, eu sou cordeiro, e em Cristo eu tenho que saber quem sou, o que posso e o que tenho. E essas três situações que fazem parte de todo esse propósito, né, que Cristo tem nas nossas vidas, fez com que todos os dias eu levantasse e dissesse, por hoje eu vou conseguir de novo. Eu vou buscar em Cristo a minha identidade fragmentada. Os meus pedaços irão se unir e eu volto a ser inteiro. E para mim, entender tudo isso e esse amor, Vivi, é que me faz levantar todos os dias e acreditar que cada dia vai ser melhor. Cada dia eu vou estar mais perto de Deus e que eu posso escrever um novo capítulo todos os dias nas áreas que eu ainda tenho, estou em obras, nas áreas que eu ainda tenho que evoluir. E reconhecer quem Deus é, o que Cristo fez na nossa vida, eu acho que é o maior passo para a gente conseguir não atrapalhar o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque por muito tempo eu acho que eu atrapalhei. Né? A ansiedade das coisas acontecerem rápido, eu acho que existe muita expectativa em cima das pessoas. Eu sempre trabalhei com muitas celebridades, tanto no mundo secular, quanto hoje no mundo gospel. Então, eu sentia da igreja e das pessoas uma expectativa que Deus não tinha de mim. E para mim, Vivi, chegou um momento que era um fardo muito pesado. Cada momento eu ter que corresponder a alguém, a expectativa de alguém. Porque eu tenho um coração ensinável e eu sou obediente. Eu entendi muito sobre isso com a palavra de Deus em autoridades, etc. Então eu era uma pessoa que, assim, se você falasse, Rô, eu acho que agora, como eu estou perto de você, eu te acompanho, eu acho que para sua identidade se formar, você deveria usar verde. Eu falava, é mesmo? Eu ia procurar, mas eu ia usar o verde. Então eu sempre fiquei muito à mercê, muito do que os outros me diziam. Porque eu achava que era o certo, que isso iria me fazer amadurecer. Só que isso para mim trouxe uma confusão, um fardo muito pesado. Porque eu entendi que eu estava muito mais na expectativa do que os homens aprovavam ao meu respeito do que com Deus. Sim. É interessante você falar isso, Rô, porque eu não conheço você disso.
Eu não Sim, conheço você do seu trabalho. sim, Eu conheço você que um dia começou a me seguir. sim. E aí eu comecei a conversar. E quando eu te vi, impressionantemente eu me apaixonei imediatamente pela sua figura, pelo seu olhar, pela sua doçura. E eu fiquei impressionada com a sua doçura. Então, eu não conheço o Rô, que tem lá, sei lá quantos mil seguidores e que lida com gente famosa. Esse Rogério eu conheci tem 2, 3 dias, quando a gente marcou a live, e aí eu fui fuçar teu perfil para dar uma olhada, né? O que tinha lá, o que eu podia extrair. E aí eu falei, nossa, meu, esse cara maquia o top high do gospel aí, o cara. Mas isso para mim não significou absolutamente nada, Sim. porque o mais importante para mim é seu respeito, era o teu sacrifício É, vivo de entregar o seu pecado aos pés da cruz e decidir, por amor a Cristo, não ser mais submisso àquilo que o mundo te impunha, punha. né? Então, isso me fez amar você. Não Amém. foi o teu Sim, passado, o teu eu sei. trabalho, a tua fama. E é engraçado você falar isso, porque eu estava assistindo hoje o Ângelo Basso fazendo uma pregação, minha amiga Milena, que eu amo de paixão, se não fosse ela hoje na minha vida, eu estava louca aqui em Londrina, sem ter com quem discutir teologia fervorosamente no café da tarde. E ela me mandou uma pregação do Ângelo Basso porque eu estou tendo uma semana de batalha espiritual. Essa semana está sendo muito difícil para mim, em questões pessoais mesmo. Eu estou enfrentando coisas poderosas que estão me fazendo ficar até as 3 da manhã ajoelhada orando e chorando, né? Nós somos essas pessoas Sim, também. Não é porque eu tô aqui e sei de Bíblia e ensino Bíblia que eu sou sim, algum tipo de supernatural, assim. sim. Não, eu choro. Essa noite era 3 horas da manhã, eu tava ajoelhada aqui no meu escritório chorando, pedindo misericórdia a Deus. Então eu tô passando por esse processo. E eu escutei o Baso hoje, ela me mandou, e, e ele disse o seguinte: a gente precisa pregar o evangelho, ponto. A gente não tem que inventar pregações poderosas. A gente não tem que ter palavras de encorajamento. Não. A gente tem que pregar o evangelho. E o que é o evangelho? Apresentar a lei, que nos mostra que nós somos incapazes de cumpri-la, que houve um capaz de cumpri-la, e a nossa necessidade de estar perto desse que a cumpriu. Amém. Feito isso, apresentada a lei, nós temos que apresentar aquele que veio, o ungido do Senhor, e que cumpriu toda a lei, e que morreu na cruz por nós. E ele falou uma coisa que eu parei para pensar pela primeira vez. Só isso é suficientemente poderoso para transformar vidas, porque é o que você acabou de dizer. O amor de Jesus transforma, transfigura. A glória de Deus está em sabermos que a lei não nos basta e que Cristo a cumpriu para nos salvar. Então, Amém. quando a gente está no mundo exigindo dele coisas que a gente acha que merece, por exemplo, Reivindicando. isso, eu sou vítima, eu mereço, porque eu mereço um marido melhor, porque eu mereço uma casa melhor, porque eu mereço o emprego dos meus sonhos. Amor, você não merece nada. Porque se você for viver baseado no teu merecimento, você vai viver da lei. Se É, você vive da lei, você vê que você é um miserável desgramento que não consegue nada por si só. Então, você tem que entender que você não merece nada. E que tudo o que você precisa, você já recebeu. isso. Que é a E cruz do Calvário. que é o maior amor, que é o que completa, que é o que cura. E eu, assim, depois que eu tive a live com a Ju a semana passada, eu recebi milhares de mensagens, mas muitas mensagens. Como eu disse para você, é muito rápido a internet, as pessoas se conectam. É, E sim. eu vejo assim, muitas pessoas me perguntando como que eu faço agora? As pessoas querem tudo muito instantâneo. Tipo assim, cara, eu tenho certeza que com você foi assim hoje. Eu tô aqui falando com você, mas ó, eu estudei, tem uma cola aqui, eu fui Eu tô com o meu estudar. computador aberto aqui na É, minha frente. tipo assim, cara, existe um preço a ser pago. Se expor tem um preço. Eu demorei talvez muito para me expor, não sei. Eu acho que todas as coisas acontecem de acordo com a nossa maturidade. Hoje eu tô pronto para enfrentar as coisas que virão. Mas
existe um preço a ser pago. Só que quando eu me coloco abaixo e tiro o eu e foco para Jesus, porque é tudo para Ele, apontando para Ele, eu consigo tirar o foco de mim, que eu acho que hoje a vaidade, hoje nós vivemos um mundo onde o eu é tão idolatrado. Eu tenho que estar feliz, tem que estar confortável para mim, tem que ser bom para mim. Como eu sofri muito, eu tenho que compensar sendo um bom profissional. Eu tenho que me destacar porque eu sou. Então é muito eu sou. E onde o eu sou está Jesus. Jesus não divide a sua glória e o altar que existe no nosso coração tem que sempre apontar para Cristo. Então, isso também fez um processo para que a minha vida, a minha mente, as minhas emoções, Vivi, fossem renovadas. Eu precisei... Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, 12 anos atrás, se viu infeliz Isso. E desesperado porque não aguentava mais ser quem era. Sim. Quem já esteve no fundo do poço conhece essa sensação de perto. Sim. E como foi o teu processo de renovação da mente? Porque a minha renovação... Bom, o meu processo de conversão foi através das escrituras. Eu li a Bíblia 1 ano antes de acreditar em Jesus. Assim, foi racional e absolutamente... eu tinha que estudar. Não foi um milagre, assim, eu não estive à beira da morte, nada. Eu estudei, eu li a Bíblia e a Bíblia me transformou e a Bíblia me convenceu de Jesus, o Espírito Santo me convenceu de Jesus estudando. Como foi para você esse processo? Quanto tempo demorou para você abandonar a prática efetivamente? Porque a gente recai, né? Sim. Assim, antes de eu voltar, na minha adolescência, eu já tinha conhecido a Cristo numa igreja bem tradicional. Fiquei parte da minha dor dos 14, quando eu me batizei, até os 19. Eu fiquei nessa igreja, depois eu vim para Campinas, onde as coisas aconteceram profissionalmente de acordo com o que eu queria, com os meus sonhos. Pude fazer faculdade de moda, estudar, enfim. Eu já conhecia Jesus, eu já tinha tido um contato, mas era um Deus de ouvir falar, era um Jesus de ouvir falar e de experimentação zero. E eu sempre tive relacionamentos. E eu era uma pessoa que eu já falei isso com Deus. Falei, Deus, é tão engraçado todos os seus planos, porque eu tinha relacionamentos, Vivi, mas chegava e estava tudo bonito para todo mundo. Só que chegava um momento que eu falava, olha, eu quero que você vá embora, eu não quero mais. Do nada, eu acordava e o meu coração desejava ficar livre. Eu terminava vários relacionamentos assim. Assim, acontecia. E foi quando as coisas foram desencadeando, porque eu via que nada daquilo me completava e etc. Fui para a igreja, para o Verbo da Vida, que é uma igreja de Campinas. Conheci uma líder de louvor lá, que foi minha discipuladora por 4 anos. Ela me recebia na casa dela todos os dias, todas as terças-feiras, das 5 às 8 da noite. Ela me ensinou tudo sobre o caráter e justiça de Deus. Ela era professora do Rema, onde depois eu fui estudar, que é um seminário incrível. E ela depositou em mim. Deus trouxe muitas pessoas, Vivi. Na minha vida existe esse amor de Cristo, sabe? Existem pessoas que vêm e depositam conhecimento na minha vida. E eu fui lendo muitos livros. Durante esses 4 anos, nós lemos 102 livros. Era um discipulado de tudo. E para mim, quanto mais eu lia, quanto mais eu me enchia, mais as coisas que poderiam numa espiral, mais as coisas que poderiam afetar a minha vida, que era música, era a sensação de solidão, de abandono, de pertencimento, de toda essa situação, elas iam tendo menos impacto quando chegavam até mim. Aí eu falei, nossa, é assim que funciona? Peraí então. Quanto mais eu estou perto de Deus, quanto mais eu me encho de Deus, menos impacto que me causava dor. Bingo, é isso! Então, eu fui tendo Deus foi trazendo esse tipo de relacionamento comigo. Como estava funcionando e quando eu tinha resultados, porque a minha entrega era real, as coisas iam ficando cada vez mais fracas dentro do meu coração e eu cada vez mais tinha necessidade de estudar. Então, eu posso dizer assim,
Na minha vida, estudar foi que me fez trazer a consciência dos passos que eu tinha que dar, porque cada história é uma história diferente. Nem todo mundo foi abusado como eu. Então, eu fui entendendo na minha história e estudando os passos que eu podia dar com Cristo. E ele ia se revelando cada vez mais de acordo com o que eu ia andando, porque o amor dele, ele cuida da gente com tanto carinho. É tão especial e é tão personalizado que o estudo, a palavra de Deus e os livros iam desafogando tudo aquilo que me amarrava. E eu sentia E olha assim... como o discipulado é importante, né, Rô? Quando caiu minha ficha, que eu me divorciei do meu marido e que eu fiquei, assim, ó, na lama, eu caminhei 1 ano e meio com uma discipuladora. Amém. Mesma coisinha, belezinha. Olha como é importante o discipulado. E o principal, ela me ensinou muito. Um dia eu teria pessoas para discipular. Hoje eu sei que o meu chamado, o propósito, é treinar lideranças para cuidar dessas pessoas. É o que Deus me deu. Estou escrevendo um livro que sai esse ano. Ai, que delícia! Eu quero corrigir seu livro. Amém! Deixa eu fazer a edição dele. Vamos lá, amém. Então, tá vindo tudo que eu precisei, mas eu precisei respeitar tempos, fechar ciclos, passar pelo deserto e entender que existiam fases para minha identidade voltar para a condição original, Vivi. Eu precisei entender o que Deus pensava ao meu respeito, mas eu precisei viver o que Deus pensava ao meu respeito também. Porque precisava fazer sentido na prática o que eu estava lendo. E a prática só ia fazer sentido se no meu dia a dia o meu caráter fosse remoldado de acordo com as verdades. Porque eu penso muito sobre isso. A questão da sexualidade é uma questão mentirosa, então a mentira começa a fazer parte de quem você é. Para você mentir é muito fácil. E a minha discipuladora, a gente trabalhou muito as questões da honestidade. Cara, ela foi me buscar em porta de boate. Tipo assim, ela, sabe, era uma pessoa que não me julgou, que me amou, mas principalmente, Vivi, uma das maiores lições, da maior lição que eu aprendi sobre discipulado. Nós nunca criamos dependência emocional. Sim. E nem passamos a mão na cabeça do outro. Não. A verdade tem que ser dita, doendo ou não doendo, porque senão você não sai do ciclo vicioso de autodestruição, né? Era assim, Roger, eu tô com você, eu te amo, mas é consequência dessa escolha. Você entende isso? Era muito na verdade, Vivi. Era muito na verdade. Eu entendia que era consequência. Então, isso precisou fazer parte da minha identidade, entender que a minha imagem e semelhança está em Deus. E que o nosso propósito original, de homens e mulheres, era governar a terra. Né? Deus fez isso pra gente. Então, se eu tenho o poder de governar, eu tenho o poder também de não mais ceder aos meus desejos e às minhas atrações. E, em hipótese alguma, eu posso ser reduzido a um órgão genital. Sim. Não, porque uma das virtudes do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Porque sem domínio próprio, você não governa nada à sua volta. Se um homem não tem domínio próprio sobre si, seus desejos... domínio próprio sobre si foi feio, mas domínio próprio sobre seus desejos, suas necessidades, ele não consegue ser o sacerdote da casa dele. Ele não consegue... Ele gasta tempo com coisas absolutamente inúteis que ele não foi criado para gastar. Então o foco desvia, ele se perde de Deus, ele não sabe mais quem é. E aí as mentiras começam a entrar, porque Satanás é astuto, ele fica só esperando a brecha que você abre para mentir para você. E você cai. E aí você repete tanto essas mentiras que elas viram verdade para você. Sim, exatamente. E é muito mais fácil eu te convencer de uma mentira do que te convencer de que você está vivendo uma mentira. Exatamente. Eu vejo assim... Pela forma e pela maneira que eu vivi, as pessoas que eu vejo, meus amigos e tal, eu acho que nunca houve um tempo em que nós tivéssemos uma sociedade de meninos, de homens meninos. Tudo tá tão confuso do quem eu sou, do que eu fui criado para ser,
que os homens se tornaram meninos, as esposas reclamam dos homens porque não têm atitudes e posicionamentos de homens. Deus criou o homem e a mulher com sonhos diferentes, o sacerdote, a auxiliadora, e tudo tão confuso, está tudo tão perdido. As identidades estão tão fragmentadas que a gente vê que as pessoas hoje têm preguiça de levantar de uma cadeira e ler um livro. Eles querem que as pessoas venham através de uma live ou de um computador e falem, ó, isso aqui que dá certo. Siga isso e tá tudo Uma receita e com não respostas. tem. E não tem, cara. A identidade tá no cerne, é o que você é. É dia após dia, é o querer, é o buscar, é o estudar. Foi assim com você. E é Bíblia. A gente está perdido porque a gente não lê mais. A gente está perdido porque os púlpitos não estão mais sendo bíblicos. Nós estamos aceitando porque nós também não somos bíblicos. E aí a gente passa a viver daquilo que nos conforta. Só que o problema do conforto é que ele te cega, ele te anestesia. Ele te faz não perceber mais aquilo que está errado à sua volta, porque você está confortável onde você está. Sim. E causa dor, né? Eu não quero sofrer. Eu já sofri tanto, gente. Minha vida já foi tão difícil. Eu não quero enfrentar isso. Ou então eu ouço muito, eu não preciso passar por isso. Nós voltamos agora um pouquinho atrás na nossa conversa, o eu de novo no trono. Enquanto eu estar no trono, nenhum propósito vai se cumprir. Pois é, e quando você estava falando lá no começo, o eu sou, né? Sim. Um dos nomes que Deus se dá é ele. É o eu sou. Então ele diz, não é você sou, é eu sou, é Deus sou, é soberano sou, majestoso sou. Sim. Você pode achar que você é o que você quiser, mas você não é nada. Eu sou. É isso que Deus está dizendo quando ele diz eu sou o que eu sou quem eu sou. E quando a gente não reconhece isso, quando a gente traz para nós a responsabilidade da nossa vida no sentido de tirar de Deus a governança, acabou, a gente vai viver infeliz, a gente vai viver miserável, a gente não vai conseguir ter relacionamentos saudáveis com ninguém, nem conosco. Sim. Nem conosco. E assim, ó, antes do espelho ser criado para que nós nos víssemos, Deus deu para nós olhos para olhar em volta. Então os nossos olhos não são para olhar o nosso umbigo. Os nossos olhos são para olhar o nosso irmão, as necessidades deles. A gente parou de se preocupar com isso. Eu estou apavorada com o que vamos virar. Geração online. Eu estava falando isso com meu marido hoje. Essa madrugada, eu conversei com uma amiga e ela estava falando assim, Vivi, você lembra quando Moisés desceu do monte em glória, que o rosto dele resplandecia? Isso me faz lembrar que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, é no nosso rosto que a glória dele resplandece. O que as máscaras estão fazendo conosco? Exatamente. Escondendo a glória de Deus. Isso escondendo o nosso sorriso, a nossa comunicação. Tanto que a gente tem brincado assim, eu de máscara eu fico surda. Porque parte da nossa comunicação é visual. Se eu não vejo a sua boca movimentar, eu tenho dificuldade de ouvir o que você está dizendo. E se eu não te ouço, eu não te compreendo, eu não consigo me relacionar com você, eu não consigo ter intimidade contigo. E eu não consigo evangelizar você. E ao mesmo tempo está nos obrigando a prestar mais atenção nas pessoas. Né? Porque se eu não tenho essa cognição da leitura labial, então, peraí, agora eu não consigo fazer essa leitura que você citou. Então significa que eu também tenho que prestar mais atenção nas pessoas. É tirar o foco de mim e ir para o outro. Mas não é isso que a gente está fazendo. A gente está no me toque, a gente não está vendo mais o outro como um ser humano. Agora virou um vetor. As pessoas viraram um vetor. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Óbvio que a gente está vivendo um momento problemático, né? Da saúde pública. Mas a gente precisa a gente não pode se animalizar. Porque senão alguém espirra do nosso lado, a gente vai esmurrar, porque a gente vai ver a pessoa como um vetor, não como alguém que pegou uma doença que não escolheu ter. Exatamente.
sabe? Ô, Rô, olha só, o teu começo Ah, foi nesse processo gradativo, né? foi. Não é milagre, não é acordei amando Jesus, Não, é um processo. A gente entende Jesus, o quer, e o processo de santificação é até a morte, e glória a Deus por isso whatever. também. Quanto tempo você levou para conseguir entender que o teu pecado te Uhum. impedia de caminhar mais perto de Deus? Tá. E romper essa barreira? Os 4 anos de discipulado me fizeram entender isso. Foram os 4 anos, que 2009, 10, 11, 12, exatamente, 4 anos, que eu criei essa consciência que o pecado em geral na minha vida, que era a mentira, que era a questão da sexualidade, a falta de perdão, rancor, eu entendi que Vixe, todo esse pacote todo que eu precisava me libertar me afastava de Deus. E essa consciência também foi gradativa, e, mas foi o que me fez amadurecer. Porque eu entendi que eu me sentia, sexualmente falando, na sexualidade, eu me sentia aleijado. Porque, para mim, a erotização da figura masculina vinha porque quando eu era criança, alguém abusou de mim, e eu, por não ter o carinho e a presença do meu pai, aquilo então eu achava que era o que os meninos faziam. Então era normal aquele familiar me tocar daquele jeito. E eu era ainda abusado por um homem e por uma mulher, entendeu? E eu tinha apenas 7, foi dos 7 aos 9 anos. Então, e eu não entendia aquilo, eu achava que aquilo era amor, aquilo era normal. sim. A Então, gente entroniza isso como relacionamento. A gente porque eu não passa a usar a tinha. sexualidade como forma de se relacionar. Exatamente. Aí vinha, eu não podia contar pra ninguém porque eu achava que, mas engraçado que mesmo como criança, agora me veio isso. Eu tinha vergonha da situação, tipo, porque eu não conseguia falar daquilo pra ninguém. A gente tem um senso moral, que quando É, Deus diz que nos criou a imagem e semelhança dele, ele não está falando de 2 braços, 2 pernas, 2 olhos e uma boca. Ele está falando de senso moral, ele é. está falando de inteligência, ele está falando de discernimento, ele está falando dos dons do Espírito Santo, né? Então, o senso moral que nasce conosco, a gente nasce sabendo o que é certo e errado. E a gente deturpa isso depois. Então, esse senso moral que as crianças têm, sem que ninguém precise ensinar elas, é que são deturpados quando há um abuso e uma violência. E aí a gente começa a subverter os nossos desejos, subverter o nosso entendimento de relacionamento. E aí passa a viver as mentiras que a gente descobre através do pecado, né? Porque a culpa... E aí eu acho importante dizer isso também, porque muitas meninas me procuram por ter passado por esse problema do abuso sexual, é que é assim, ó, não é culpa sua. Não foi culpa sua. Você passou por um processo de perversão pelo pecado. Não foi contra você, foi contra o próprio Deus. Quem abusou de você não viu você como uma pessoa que queria causar o mal. Viu você como um filho de Deus caído. Então, não é contra você o pecado da violência sexual, é contra o próprio Deus. E a gente precisa ter entendimento de que é o próprio Deus que nos vinga, é o próprio Deus que nos justifica, e é Ele que nos salva disso também. Porque eu não Exatamente. preciso andar com rancor, amargura e raiva, porque eu passei por isso na minha infância. Porque o sangue de Jesus lava o meu corpo, a minha alma, lava o meu espírito, lava a minha mente, lava tudo, sai tudo, como um banho de chuveiro. Sai tudo e vai pelo ralo e acabou. Ele é poderoso para isso. Então não é culpa sua, não foi culpa sua. Que, se você já passou Amém. por isso, Sim, né? Se outras pessoas já passaram por isso, é o pecado, não é contra você, é contra o próprio Deus. E é isso que a gente precisa ter em mente para se perdoar. exatamente. Consegui avançar. E conseguir deixar para trás mazelas e coisas que atrapalham, como a timidez, como a introversão. Por muito tempo eu tive que lutar com muitas coisas. Eu falo que hoje eu estar aqui falando com um monte de gente, ouvindo, me expondo, para mim realmente é a prova de que, olha, Deus Deus é bom. realmente é bom e Ele faz. E glória a Deus por isso, sabe? Eu sou muito grato pela vida, eu sou muito grato por Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas.
E é sobre isso que agora eu quero falar, é sobre isso que agora eu quero mostrar que é possível para as pessoas, mas que existe um preço a se pagar também, Sim. né? Como é a tua relação hoje? Você optou pelo celibato? Você ainda pretende se casar com uma mulher? Você acha que não precisa? Como que é a tua relação com a tua sexualidade hoje? Hoje, há algum tempo, eu tô no celibato. Eu não sei, eu não gasto muita energia hoje pensando sobre isso, Vivi. Sinceramente falando assim. Eu queria muito ter uma família, eu acho que isso é incrível, viver isso é incrível. Eu sempre tenho aquelas imagens de filme de Natal, com aquele monte de Ai, mesa gente, eu amo cheia. Natal, enfeite, tudo, porque eu sou da Ai, me arte, chama né? para passar o Natal com você. Vamos! Eu amo Natal. Amém. Eu também. Então, mas hoje eu tirei, porque por muito tempo, Vivi, durante todo esse tempo que eu voltei para a igreja, me colocaram muitos anos esse peso que o resultado era eu estar namorando com Casar. alguém. Uhum, E ficavam me empurrando com situações, me constrangendo no meio de pessoas. sim, E isso é muito horrível, isso é muito desgastante. Quando alguém te apresenta e te apresenta pelo erro que você viveu e não pela pessoa que você é e porque Jesus está em você. Então, quando sim, as pessoas me apresentavam, olha, esse aqui é o Roger, aquele que eu te falei. Cara, isso para mim era um soco no meu estômago, assim, de uma maneira tão forte, tipo, porque Vivi, de verdade, eu não tenho problema de falar o que eu vivi, o erro, o engano que eu me submeti, eu não tenho problema. Agora, a gente usar isso para apresentar ou para ser a marca de alguém no meio cristão, isso é terrível, isso é cruel, sabe? E eu vivi sim. muitas crueldades dentro da igreja. Para mim foi muito pior voltar para Cristo do que quando eu assumi a minha sexualidade. Foi muito pior. Eu tive experiências muito traumáticas de nível hard dentro da igreja. De ser exposto, dentro de seminário ser exposto, e foi a graça de Deus e entender que eu não queria voltar para o dia daquela janela, que eu ia pular do meu prédio. Todas as vezes que eu pensava em desistir, Vivi, eu fechava os olhos. Quando alguma dor, alguma seta vinha para fazer eu voltar para trás, eu lembrava o dia que eu ia me matar. Então eu falava, eu não vou voltar para aquela situação mais. Então vocês não sabem lidar com o meu problema, eu tô aqui para te ensinar e é aqui que eu vou permanecer, porque eu sou filho de Deus assim como você. Eu escolhi ter Nossa, essa postura. Eu escolhi mas ser eu, assim. eu fico arrasada com isso, porque eu sei que 90% não tem essa força para É, dar. 90% não tem uma discipuladora para caminhar junto. é, 90% vai desistir. E eu fico triste e eu tenho trabalhado dia e noite. Só Deus sabe o quanto eu tenho me dedicado eu sei. para ensinar uma igreja a amar, a não definir o outro pelo que ele fez, mas por quem Deus é dentro dele. É, E eu dedico hoje a minha vida a fazer com que essas pessoas parem de julgar umas às outras, mas para que olhem para o lado enxergando a Cristo. E me magoa saber que você passou por isso, eu sofro. E se eu puder, assim, em nome de Jesus, eu peço perdão a você pelo corpo danificado, ferido e imundo que tem sido a nossa igreja. E assim, foi o que eu falei para você, eu não sabia quem você era, é a primeira vez que eu ouço teu testemunho, eu não assisti a tua live com a Ju quando tu contou teu testemunho, eu assisti uma que você fez ontem, ou anteontem à noite com ela, que não era esse o assunto, eu não sabia da tua história e assim, não me interessa quem você foi. Interessa quem eu vejo em você. E eu não vejo o Rogério, eu vejo Jesus. Então, amém. eu agradeço a Deus por ter me apresentado você. Eu sei que Eu tem um também, propósito na eu nossa também, vida. Eu Vivi. fico feliz porque um dia você me procurou. Eu glorifico a Deus pela internet que tem me aproximado de pessoas que têm feito os meus dias melhores, porque Jesus me basta, mas ele criou a igreja para que nós tivéssemos essa rede de apoio, essa rede de afeto. Então, se eu puder aqui, em nome de Jesus, a toda a comunidade
em nome de toda a comunidade evangélica, pedir perdão a você, e não só a você, mas a todos que chegam na igreja na condição que você chegou e não encontram ajuda, e não encontram respaldo, e que são tratados como leprosos, como se você encostasse nas pessoas, a homossexualidade fosse pegar. Sabe? Sendo que nós temos jovens fornicando, nós temos casais adulterando, nós temos filhos sendo criados à base da violência e da agressão, tanto física quanto psicológica. E só porque o seu pecado eu consigo ver pelo estereótipo da homossexualidade, eu me sinto no direito de julgar. E isso precisa parar. Precisa parar, que o Senhor continue nos ajudando, Rô, a expor o pecado da igreja. Porque no momento em que a igreja sabe que peca, ela para de julgar os outros, porque ela vê que ela está mais na lama do que quem ela está julgando. Então, eu sinto muito e eu espero que nós possamos nos unir em força bruta e em oração para ajudar os que virão, porque virão. Sim. Em nome de Jesus, eles virão. Amém, eu creio. Eu estou muito feliz, assim, por esse momento, por eu ter conhecido pessoas como você, por eu estar maduro também por esse tempo, porque eu acho que muitas coisas vêm com a maturidade, né? E não é fácil, né? Eu estou sendo atacado no meu direct. Hoje, muitas pessoas falaram comigo, na live da Ju eu recebi absurdos. E aquilo que eu falo, é a minha escolha, é a minha vida. Eu não estou aqui para pregar heterossexualidade para ninguém. Eu quero falar sobre o Evangelho da Cruz e quem Jesus é para mim, na minha vida, levar amor e esperança para os meus amigos que eu os amo. Para a classe artística, precisa ter pessoas lá também. As pessoas acham que não precisa, mas precisa. O meio gospel é um meio muito complicado, é muito difícil, acontece muitas coisas. E Deus tem um plano. Deus tem um plano para todas as vidas. E Ele levantou um corpo, pessoas, por mais que estejam engajadas em ambientes e atmosferas diferentes, nós somos parte de um mesmo corpo. Você tem o seu público, você tem as pessoas que precisam da sua história, precisam ver o que Jesus fez em você e o que você faz através dele por ter ele. Então, ser esse agente desse tipo de transformação é o que faz a gente entender que esse amor nos basta. Esse amor é o suficiente para estar no nosso coração. É verdade. Rô, deixa eu ver se tem alguma pergunta que a gente consegue responder, que nosso tempo está acabando. Ai, meu Deus. Quem casou com um homem e tem desejos sexuais por mulheres, faz o quê? Quem casou com um homem... Mas que processo você está? Né? Porque na minha questão, eu falei que eu tive vários relacionamentos e eu não era feliz. Eu precisei tomar um posicionamento. Você casou, está com essa pessoa, você não é feliz, você pensa em mulher, então alguma coisa já está acontecendo. Alguma coisa, Jesus já está aí te mostrando que algo está errado e que você precisa parar para pensar se é esse tipo de vida que você quer ter e se isso te completa. Sim. E a gente precisa pensar também de onde vêm essas influências. Porque nós, mulheres, temos sido levadas pelas ideologias do mundo a consumir pornografia feminina. Então nós temos hoje um ícone da música nacional que vende a própria imagem para sites de prostituição. Então, é lógico, o corpo da mulher é lindíssimo. Quem nunca olhou para um seio feminino e falou, uau, que peito bonito, que bunda bonita? Então, nós temos sido convencidas de que podemos e devemos ter desejos homossexuais entre nós. Então, precisa investigar o que tem consumido, né? O que essa pessoa está consumindo? Que tipo de pornografia ela está consumindo? Porque não é do nada que surge esse desejo, né? Que tipo de experiência você teve? Você sofreu um abuso na infância? Alguém molestou você de tal forma que você passou a odiar homens? Ou a não conseguir mais se ver tendo relação sexual com eles? Como é que você lida com isso com o seu casamento? E acho que a primeira coisa que deve ser feita, confesse o seu pecado.
Traga para a Chame luz. seu marido para conversar. Vocês são cristãos. Se não fosse cristão, não estava me seguindo. Chama seu marido para conversar e fala: meu amor, é o seguinte, estou tendo esse problema assim assado. Me ajude a resolver. Me ajude a encontrar quem eu sou. Vamos fazer um aconselhamentinho de casal, né? Vamos excluir as mulheres que a gente segue no Instagram para eu parar de ver peito e bunda, porque isso está alimentando a minha mente pecaminosa. Quando a gente para de dar água para a planta, ela seca e morre, né? Então a gente tem que parar de alimentar também aquilo que tem nos consumido. O Luiz está perguntando qual foi a maior dificuldade da gente com o relacionamento de Deus. Eu acho que a maior dificuldade é encarar a nossa miséria com honestidade, franqueza e falar: sou miserável, pecadora. Encarar os erros da gente. Falar: não, realmente, eu preciso calar minha boca porque eu tô falando demais. Ou eu preciso ser menos egoísta porque eu tô sendo egoísta. E aí persistir, né? Mudar e persistir com Deus. No meu caso, eu acho que como eu estava muito envolvido com o mundo, como eu paguei um preço muito alto para estar no trabalho que eu queria, para mim foi muito difícil eu entender que eu precisava abrir mão de coisas que eu havia construído. Eu tinha vários altares, né? Dos elogios, da fama, do estar nas festas mais importantes do país. Então, abrir mão de coisas, de um São Paulo Fashion Week, abrir mão de um Miss Brasil, de tudo que eu estava envolvido, para mim foi muito difícil. Só que ao mesmo tempo, quando aconteceu através do posicionamento, eu pude viver realmente o que Deus tinha para mim. Menino, então tu é famoso mesmo? Eu trabalho muito, Vivi. Eu sou camelo mesmo. Rô do céu, eu estou lidando com uma pessoa famosa mesmo. Que coisa incrível. Eu sou uma pessoa que rala muito. Eu amo. Rô, já deu a nossa hora. Amém. Glória a Deus por esse momento. E que triste, passou muito rápido. Meu Deus, passou muito rápido. Quando eu achei que a gente estava na metade da conversa, ela já acabou. Muito obrigada por essa conversa. Eu tenho orgulho, prazer, honra em dizer que você é meu irmão. E eu quero passar o Natal com você. Nós vamos, em nome de Jesus. Eu vou para Campinas. Eu não ligo, não. Eu tenho um monte de amigo no Rio que eu tenho que ver. No Rio, não. Ó, eu profetizando isso, hein? Em São Paulo, eu tô cheia de... Eu fico mais praticamente em São Paulo que em Campinas. Ou Campinas ou São Paulo, a gente vai estar juntos. Eu vou nos dois. Eu quero estar em todos os lugares. Vou passar 10 dias aí, 5 em São Paulo, 5 em Campinas. Quero muito estar com você. E, cuidando do seu visual, hein? Porque eu já quero que você saiba que vai ter um up beauty aí nessa sua live. Vai ter maquiagem, vai ter cabelo, o que você quiser. Querido, eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero muito iluminador. Olha aqui, eu botei até um rosezinho. Eu vi, tá incrível. Eu caprichei, querido, que eu falei: você acha que eu vou feia pro meu maquiador preferido? Não vou nada, passei até um batonzão. Tá linda. Meu amor, fica com Deus. Fica com Deus. Muito obrigado. Que os seus planos prosperem, que os seus sonhos recentes prosperem e que você tire do papel os teus planos para apresentar o evangelho por onde você passar. Em nome de Jesus, Vivi. Continue sendo essa voz corajosa, necessária. Continue sendo essa mulher dedicada, disciplinada e submissa à palavra de Deus. Que todos os planos dele se cumpram na sua história, na sua vida, porque há um propósito muito maior. E assim como você vê em mim, eu também vejo muito de Deus em você. Eu recebo o seu abraço, eu recebo o seu carinho, eu recebo o seu perdão como igreja, porque para mim é muito nítido, é muito claro como você se submeteu à palavra. E é só assim. Não existe outra forma. Não existe outro caminho. Obrigado por ser tão acessível. Obrigado por ser carinhosa. Obrigada por ser essa pessoa que tem feito a diferença na vida de tantas famílias e de tantas pessoas nos dias de hoje. Você é muito importante para nós, viu? Meu amor! Deus seja louvado. Cristo vive em nós. Graças a Deus. Aleluia. Te amo. Te amo. Beijo, gente. Beijo. Obrigado por tudo. Tchau, gente. Obrigada por estarem até aqui com a gente. Até. Amém.